Olá, divinas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você tá assistindo esse vídeo é porque a minha energia tá sintonizada com a sua, então esse vídeo é pra você, fica aqui até o final, porque essa mensagem com certeza é pro seu momento de agora. Gente, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre o portal energético que a gente teve essa semana, o portal do dia 4/4. E esse portal energético tá trazendo aí algumas novidades muito legais para os nossos caminhos, principalmente aí para as divinas femininas que estão sem direcionamento, que estão se sentindo meio perdidas, com aquela sensação de que a espiritualidade largou elas, com as divinas que estão com aquela angústia, sabe? Eu já passei muito ao longo da minha jornada, principalmente no início, com aquela sensação de que parece que eu fui abandonada, de que eu tô sozinha na minha jornada, de que eu não tenho suporte, de que a espiritualidade me largou, de que Deus me abandonou, de que não tem ninguém pra me ajudar, não tem ninguém que realmente me entenda. E aí, esse portal, que foi essa semana, na terça-feira, no dia 4/4, ele é um portal que, obviamente, ele continua reverberando, tá? Na verdade, ele vai dar o início de uma nova fase para muitas chamas gêmeas que se identificaram com isso que eu falei, que estão se identificando com essa fase, onde elas estão se sentindo meio perdidas, elas estão meio desacreditadas, sem saber direito o que elas têm que fazer. Tá vindo muitos relatos pra mim de chamas gêmeas, principalmente das divinas femininas, muito desacreditadas, né? Com aquela sensação de que, eu não sei se eu acredito mais nessa jornada, não sei se eu acredito mais na possibilidade pra minha união. Isso até me deu uma ideia de fazer um vídeo, que é se a união ela realmente é possível pra todo mundo, mas não é o tema de hoje, eu vou fazer esse vídeo no futuro, posteriormente. Mas muitas divinas vieram com essa angústia, vieram com essa dor, né? Tem muitas que eu conheço, obviamente, que estão nessa fase de procurando uma luz, procurando um direcionamento para saber quais são os trabalhos que elas precisam fazer, como fazer esse trabalho. Mas eu senti aí uma onda de divinas femininas que estão passando por uma fase muito difícil, uma fase onde elas estão se sentindo sem suporte, sem direção, onde elas estão desacreditadas, onde elas não sabem mais se elas confiam ou não no processo. E a primeira coisa que eu posso falar pra vocês, gente, como alguém que já tá nessa caminhada há um bom tempo, primeiro, eu sinto muito, eu sei que é uma fase muito difícil, eu realmente te entendo e eu desejo pra você muita força de verdade. Um dos principais motivos de eu estar aqui é pra que eu consiga trazer pra vocês um pouco desse suporte, dessa mão, dessa ajuda que eu sei que é tão necessária. E eu espero que vocês se sintam assim comigo, né? Com os meus conteúdos, com esse canal que eu tô criando aqui com vocês. A segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que essa fase ela passa. Mas ela passa a partir do momento em que você começa a entender a sua responsabilidade nessa história. A gente passa por algumas etapas dentro do nosso despertar, dentro da nossa jornada das chamas gêmeas. Quando a gente tá totalmente inconsciente que a gente tá passando por essa jornada, a gente tá achando que a gente tá ficando louca, né? Então, não sei o que tá acontecendo, meu Deus do céu, o que é isso tudo que eu tô sentindo? Depois começam a surgir uma série de conteúdos, informações, ou enfim, guias que vão mostrando pra gente tudo aquilo que tá acontecendo. Então a gente começa a acessar as informações e os conteúdos sobre chama gêmea e a gente fica, nossa, finalmente descobri o que tudo isso que eu tô passando, caraca, eu não tô ficando louca, tem um nome, tem um porquê, tem uma jornada. Muito legal, a gente fica muito animada e a gente fica procurando muito sobre esse assunto. Só que aí, conforme a gente vai procurando, a gente vai ficando obcecada, a gente vai ficando com sede de entender tudo isso que a gente tá passando, muitas vezes a gente pode acabar indo por um caminho um tanto quanto fantasioso na jornada. Então o caminho de, não, eu tô vivendo essa grande história de amor e que vai dar tudo certo e eu não preciso fazer nada, eu não preciso, não, eu já tô bem, eu já tô trabalhada, já tô consciente, se eu tenho acesso a essa informação sobre o chama gêmea porque eu já tô desperta, já tô consciente. Agora é só esperar meu gêmeo perceber que a gente é chama gêmea, que a gente é amor da vida um do outro. E aí, quando a gente tá nessa fase, que é a fase que eu falo que é quando a gente tá passando aí
pela síndrome da donzela, né? Eu já passei por essa fase, tá, gente? Eu não tô falando isso da boca pra fora. Eu já passei por essa fase. Eu fiquei muito tempo, muitos meses da minha vida nessa fase infeliz. E aí, o que acontece nessa fase, né? A gente fica lá toda com essas ideias, só que a gente se debate com uma realidade que não é bem assim. E é nessa realidade que não é bem assim, muitas vezes a gente pode acabar ficando frustrada, a gente pode acabar ficando desacreditada, e a gente pode acabar ficando com essa sensação de que Deus, que a espiritualidade, que o universo, que o mundo tá contra nós. E a gente fica um tanto quanto amargurada. E esse lugar é um lugar muito difícil de estar. É muito difícil pra você, é muito difícil para as pessoas ao seu redor, é muito difícil para as pessoas que estão te acompanhando, é muito difícil pro seu gêmeo ou pro seu parceiro, o que for. Porque é uma fase onde muitas vezes a gente acaba se vitimizando, é uma fase onde a gente fica muito bravo, né? Muito rebelde, muito contrariado, a gente fica meio contra o mundo, a gente se sente muito raivosa. E essa fase, se você não seguir... Por que essa fase ela acontece, né? Porque a gente não tá seguindo o nosso chamado. A espiritualidade, em momento nenhum, deixa a gente na mão. Em momento nenhum, isso eu posso te garantir. E eu já senti que a espiritualidade me abandonou. Eu já senti que os meus guias, que Deus, que o meu eu superior, que os meus anjos da guarda tinham me abandonado, que eu tava sozinha, que eu tava em relento. Eu já fiquei assim, raivosa, gente. Nossa, gente, eu já fiquei muito raivosa. Minha mãe que sabe. Minha mãe sabe muito bem o quão raivosa eu fiquei. Porque eu ficava esperneando e gritando e chorando e brigando com o mundo. E quanto mais a gente briga com o mundo, mais a nossa vida trava. É justamente nessa fase onde a gente tá muito sonhadora ou a gente tá muito raivosa com a vida, com aquilo que tá acontecendo com a gente, que parece que a vida, ela trava. E isso acontece porque a gente tá contra o fluxo do universo, a gente não tá a favor do fluxo do universo. Então as coisas realmente não vão surgindo, não vão se desdobrando pra gente. E a partir do momento que a gente entende que essa jornada não é para alimentar o nosso ego, não é para alimentar as nossas necessidades de viver um relacionamento amoroso, porque isso é carência, isso é falta de fonte de amor. E eu não tô falando, gente, novamente, vou repetir aqui, não estou falando que não exista romance dentro da dinâmica e que você não possa ter esperanças e vontade de viver esse relacionamento amoroso. Agora, se você tá com raiva de Deus, do universo, do seu gêmeo, da vida, porque você não tá passando por isso, se você tá xingando por aí, se você tá falando, ai não, desde essa jornada, tudo isso é bobagem, não sei o que, não sei o que lá, é porque você tá agindo de uma maneira imatura, que nem uma criança que fica batendo o pé no mercado porque ela não tá recebendo aquilo que ela queria que a mãe comprasse, entende? E aí as portas, elas vão se fechando, e não porque o universo tá contra você, mas é porque você mesma tá contra você. E a partir do momento que a gente entende a nossa responsabilidade, entende que esse processo é muito mais do que só viver uma linda história de amor, mas sim é um processo da gente se reencontrar, da gente evoluir, que exige trabalho, que exige dedicação, que exige comprometimento consigo. A pessoa que tá nessa energia aí, ela não tem compromisso nenhum consigo mesma. Ela só quer que as coisas venham, mas ela não tem o comprometimento com a própria jornada e com ela evoluir, com ela se curar, com ela se trabalhar. Não existe outro caminho a não ser fazer o seu trabalho. E quando você chega nesse lugar, as coisas começam a se abrir. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre esse portal, mas eu vou falar sobre os sinais que a espiritualidade tá te mostrando de que ela tá do seu lado e que ela tá te direcionando. Então fica até o final para você entender quais são todos esses sinais e entender que você não está sozinha nessa jornada. Gente, o que a gente precisa entender em relação a esse portal que me fez falar tudo isso que eu falei? A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse portal é um portal de número 4, porque é o portal 4 do 4. Portais energéticos é quando a gente tem um maior ancoramento de luz, de energia aqui no planeta, que ajuda a gente a fazer alguns processos de evolução. Quando a gente vai falar de número 4, a gente vai falar de um número que tem a união do número 2, que é o número das chamas gêmeas, que é o número da reunião, que é o número do reencontro, que é o número dessa energia da união desse casal.
E a gente vai falar do número 4. E o número 4 vai falar sobre o direcionamento e o suporte da espiritualidade no nosso caminho. Então esse portal vai falar sobre a espiritualidade te direcionando para as coisas que você precisa fazer, para os caminhos que você precisa trilhar, para as pessoas que você precisa conhecer, para as jornadas, para os conhecimentos que você precisa ter, para conseguir seguir essa jornada das chamas gêmeas rumo à união. Se você está muito travada na sua vida e na sua dinâmica, é porque você não está seguindo esse caminho. Provavelmente você ainda está naquele lugar de esperando só o seu gêmeo mudar e evoluir e amadurecer e fazer a parte dele e chegar na sua vida. E você não está percebendo as partes suas que ainda precisam também de evoluir, de crescer e de transformar. Não é só um dos lados que precisa fazer esse trabalho. São as duas partes. Senão você não estaria nesse lugar. Senão você não estaria travada nesse ponto. Você estaria fazendo o que você precisa fazer. Você estaria com a sua vida já deslanchando. Aliás, se você realmente tivesse evoluída como você acredita que está, você não estaria sofrendo por alguém. Você não estaria sofrendo por não estar recebendo esse amor. Você já seria fonte de amor. Você já estaria vivenciando esse amor. Então, meu amor, se você tá travada, se você tá angustiada, se você tá amargurada, se você tá triste, raivosa, isso significa que você ainda está no lugar de expectativa. Expectativa significa alguém que espera. E a pessoa que espera fica pra sempre esperando. Porque ela não faz as coisas que ela precisa fazer pra chegar no lugar que ela precisa chegar. Você precisa se preparar, você precisa se tornar uma pessoa sagrada para viver um relacionamento sagrado. A espiritualidade, Deus não vai te entregar um relacionamento sagrado se você não estiver pronta. Por quê? Por que não vai entregar? Não é por birra, não é porque não quer te ajudar. Mas imagina você ser entregue para você essa relação, o seu gêmeo pronto, amadurecido, preparado, mas você não tá. E aí sabe o que acontece se você não estiver preparada? Vocês vão se separar. Sabe por quê? Porque ele vai ter saúde, amadurecimento e equilíbrio emocional, mas você não vai ter. Então você vai ficar projetando e jogando nele todas as suas dores, as suas feridas, os seus traumas, as suas carências, as suas dependências, tudo aquilo que foi mal resolvido seu no passado, você vai continuar jogando nesse relacionamento. E nenhuma pessoa que está saudável e madura, por mais que ame a outra, vai ficar num relacionamento no qual ela vai se machucar porque o outro não consegue lidar com os próprios problemas. Então você tem que aprender a lidar com você mesma, aprender a tomar as rédeas da sua própria vida, se alinhar com a sua verdadeira essência, porque a sua chama gêmea só se atrai pela sua essência e não pelo personagem que você cria por conta das dores que estão guardadas aí dentro de você. Então, não tem essa história. Se você quer a união com a sua chama gêmea, ela é possível a partir do momento que você faz a sua parte dentro dessa jornada, onde você faz a sua caminhada dentro dessa jornada, senão não tem união e você vai continuar nesse lugar amargurado e sofrido. Tá bom? Então a espiritualidade, a partir dessa semana, ela tá começando a direcionar as chamas gêmeas para conseguirem fazer essa caminhada, para conseguirem entender quais são os processos, quais são as direções, quais são os caminhos que elas precisam fazer para realizar esse processo de cura, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Eu trouxe aqui, eu separei aqui 7 sinais de que a espiritualidade, ela tá te ajudando, tá te trazendo direcionamentos, tá ali mostrando, tentando mostrar pra você algumas coisas e mostrando que ela tá do seu lado. Por que a gente precisa entender, gente? A espiritualidade, ela não fala com a gente como se fosse uma voz na nossa cabeça, assim, tipo, fulano, faça isso daqui, tipo, Gabriela, estude isso daqui. Pelo menos não com todo mundo, né? Tem algumas pessoas que são mais mediúnicas, então que elas conseguem, por exemplo, escutar mais ou ter sensações e um contato maior com o próprio eu superior ou com os guias espirituais. Mas, de um modo geral, a espiritualidade, ela fala com a gente através de códigos e sinais. Então, eu vou passar por aqui alguns sinais, algumas formas que a espiritualidade pode estar conversando com você para te direcionar a fazer esse trabalho. E o que a gente precisa entender, gente, é que você precisa sair dessa ilusão de acreditar que você não tem que fazer um trabalho. Toda chama gêmea é trabalhadora de luz, o que significa que toda chama gêmea precisa se melhorar para servir a humanidade.
Senão, você vai continuar presa no ciclo kármico, na roda de samsara, gente. O que é roda de samsara? É eu ficar fazendo, sem parar, um monte de ação inconsciente e colhendo um monte de fruto ruim na minha vida. Eu só consigo mudar isso quando eu faço a minha parte, quando eu começo a tomar consciência e trabalhar e fazer a minha reforma íntima, tá? Então, amadurecer é reconhecer o trabalho que precisa ser feito. E quais são os sinais? O primeiro sinal que eu separei, que muitas pessoas falam por aí, que são as sincronicidades. E aí, as sincronicidades, gente, são essas pequenas coincidências, são essas pequenas coisas que vão acontecendo e que você acha que é uma coisa do acaso, mas não existe acaso no universo. O universo, ele aparentemente, se você olha de uma maneira bem superficial, ele parece ser caótico, mas ele não é. O universo, ele tem uma ordem perfeita dentro desse caos. Tudo tem um porquê e tudo tem uma direção correta, tá? O primeiro tipo de sincronicidade que aparece muito pra gente são as horas e os números iguais. Então, se você tá aí constantemente vendo horas iguais, números iguais, isso é um sinal de que a espiritualidade, ela está ali com você. O próprio portal energético é isso, né? Números iguais. Então tá mostrando que a espiritualidade, ela tá ali dando direção e caminho pra gente. E cada número tem um significado específico. Não vai dar pra passar todos os significados aqui, mas eu separei 3 números que mais realmente são importantes dentro da nossa jornada que a gente tem que prestar atenção, tá? O primeiro número, sequência de número, é o 1111 ou 111. Por quê? Porque o número 1 vai falar de despertar. Se você tá vendo muito a repetição do número 1, é porque você está passando pelo seu processo de despertar espiritual. Você tá iniciando a sua jornada para descobrir a sua verdade maior, para descobrir a sua natureza, a sua verdadeira natureza, para descobrir a sua essência. Então você tá passando aí por um dos processos mais importantes da sua vida e da sua jornada, que é o despertar espiritual. Então, se você tá vendo muito isso, é isso que significa. A espiritualidade, ela tá te guiando para você realizar o início do seu processo de despertar espiritual. O segundo número que aparece muito na nossa jornada de chama gêmea é o número 222, ou 2222, enfim, 22, o número 2. O número 2, gente, vai falar sobre a energia da união. Então, toda vez que a gente vê esse número, provavelmente tem alguma mensagem relacionada a algum direcionamento sobre a sua união com a sua chama gêmea. Seja talvez, seja um momento de aprendizado que você precisa ter para você conseguir alcançar a união, seja algum alerta que você precisa ter em relação a esse momento que pode estar te atrapalhando para você conseguir a união, seja alguma coisa falando que a sua união ou que o seu encontro ou reencontro com o seu gêmeo pode estar acontecendo em breve, ou que as coisas que estão acontecendo na sua vida estão se moldando e te direcionando para esta união, tá? O terceiro número que também aparece muito na nossa jornada é o 444. Apareceu muito na minha. Eu lembro que tinha madrugadas que eu acordava exatamente às 4h44 da manhã. Gente, eu acordava, pegava meu celular e era 4h44 da manhã. Logo no início da minha jornada. E o número 4, como eu já falei, vai falar sobre o suporte e o direcionamento da espiritualidade. Então, se você está vendo muito esse número, significa que está na sua hora de fazer o seu trabalho e que a espiritualidade, ela tá te direcionando para você realizar esse trabalho. Então, na minha época, quando aparecia muito esse número, o que a espiritualidade estava querendo falar para mim? Ó, eu tô do seu lado e eu tô te direcionando as coisas que você precisa saber para você fazer a sua caminhada, o seu trabalho. Não fuja deste trabalho. Tá? Era isso que a espiritualidade estava falando pra mim na época. E toda vez que aparece esse número, eu geralmente tô nesse momento onde eu tô precisando aprender alguma coisa e tô precisando de um direcionamento, tá? E aí, como é que a gente vai saber, então, Gabi, o que significa, assim, os números? Primeira coisa é, viu o número? Então, você vai lá e vai ver que oração. Ou você vê essa repetição de número. Veja o como você tá se sentindo no momento. Então, assim, por mais que tenham esses significados, a gente precisa ir um pouco mais profundo nessa compreensão. Então, a primeira coisa é, como você tá se sentindo nesse momento? Às vezes, você tá se sentindo muito bem. E aí, você vê esse número e a espiritualidade tá falando, continue com essa sensação. Às vezes, você tá se sentindo muito mal. Você tá muito obcecada pelo seu gêmeo, tá muito angustiada, tá muito da mente, tá muito com tormentas mentais. E aí, o que a espiritualidade tá falando pra gente?
calma. Foca o seu foco pro momento presente. Volta pro agora. Você está com a cabeça no lugar errado. Então veja, a primeira coisa que precisa ver é veja como você está sentindo. Segunda coisa, veja o que está acontecendo no momento em que você vê esse número. Então, às vezes, você vê esse número num lugar específico, que pode ser um lugar importante para sua jornada. Às vezes você vai reencontrar o seu gêmeo lá, ou às vezes você vai ter algum tipo de acesso, algum tipo de informação, encontrar uma pessoa que vai ser importante na sua jornada nesse lugar que você vê o número. Ou às vezes você tá vendo esse número enquanto você assiste uma aula que tá com informações muito importantes para você. Às vezes você tá vendo esse número no lugar que você não deveria estar, ou no lugar que você deveria estar. E aí, para diferenciar se é pra eu estar ou não tá, é como eu me sinto. Se você tá no lugar que é pra você estar e você vê o número, você vai estar se sentindo bem, tranquila, relaxada. Agora, se você vê os números iguais e tá no lugar que você não deveria estar, você tá tensa, você tá se sentindo desconfortável, você tá cansada, você pode ficar triste. Então, perceba isso. Segunda coisa, terceiro fator também, pode ser a espiritualidade chegando e falando assim, ei, presta atenção, volta pro momento presente. Você tá muito aérea e precisa focar pro agora. Então também pode ser a espiritualidade chegando e dando um sacode pra você colocar a sua atenção mais no momento presente, tá? E o quarto fator é que se não for nenhuma dessas coisas e nenhum desses números que eu falei, vocês podem procurar na internet. Mas se eu fosse vocês, eu fazia todos esses passos primeiros, porque provavelmente vocês já vão ter a resposta com tudo isso que eu falei, com esses passos. Então veja como você está se sentindo, o que está acontecendo, volta a sua atenção para o momento presente, vê se não é um desses 3 números que eu falei. E se nenhuma dessas coisas ainda fizer sentido, aí você pode procurar na internet, que talvez tenha uma mensagem para você quando você procurar o significado. Talvez seja alguma mensagem específica pra você, tá bom? O segundo tipo de sincronicidade que acontece muito com a gente é quando você pensa em algo ou em alguém. E aí, na verdade, quando você pensa em algo e alguém próximo a você vai lá e fala sobre esse algo, né? Ou esse algo, ele aparece pra você. Então, se isso tá acontecendo, né? Então, tipo, você começou a pensar sobre uma determinada flor específica. E aí você viu ela, né? Então você tá, tipo, pensando em, sei lá, tulipas. E aí você passa por um campo de tulipas. Aí você fica, nossa, caraca, gente, eu tava pensando nisso. Procura na internet. Veja o significado disso. Dê atenção. Ou às vezes você tava pensando numa pessoa, a pessoa ela vem falar com você e ela passa, às vezes, uma mensagem que você precisa muito escutar. Então presta atenção naquilo que ela tá falando. Ou às vezes você, sei lá, tá pensando sobre um tema específico, aí você escuta no noticiário ou você escuta um vídeo falando sobre esse tema. Dá atenção nisso, tá? Porque é espiritualidade tentando mostrar alguma coisa pra você, já mostrou com a sua intuição, com uma linha aí de pensamentos, mas se trouxe outra pessoa ou algo externo pra te dar um reforço em relação a isso que surgiu dentro de você, então presta muita atenção, tá? O outro fator também que é a sincronicidade é pensar em alguém e a pessoa aparecer. Então você pensar numa amiga sua e a sua amiga te ligar, ou você pensar assim na sua mãe e a sua mãe vir falar com você. Enfim, você pensar numa pessoa aleatória, não uma pessoa que você tá obcecada toda hora, né? Mas uma pessoa, do nada, você pensou numa determinada pessoa, na sua amiga, na sua mãe, na sua tia, numa vizinha, e essa pessoa ela aparece ou ela vem falar com você. Se isso tá acontecendo, é porque você tem alguma conexão com essa pessoa e provavelmente a espiritualidade está utilizando ela para passar uma mensagem para você. Então fala com essa pessoa. Ou às vezes é você para passar uma mensagem para ela, né? Então às vezes a pessoa ela precisa de um suporte, de uma ajuda. Ou às vezes a pessoa ela tá louca para te falar alguma coisa, né? Então ela pode te falar uma mensagem importante, ela pode te chamar para um lugar que é um lugar que você precisa ir, porque vai acontecer uma coisa importante nesse lugar. Então presta muita atenção nesses pequenos acasos, essas pequenas coincidências, essas pequenas sincronicidades que acontecem. Porque provavelmente é a espiritualidade aí, tentando direcionar, utilizando pessoas, conteúdos, fatores externos, números, repetições de coisas para tentar te passar uma mensagem. E você precisa ficar com um olho atento e consciente para absorver essa mensagem e utilizar isso que a espiritualidade tá te passando. Tá vendo o que eu tô te falando?
Que assim, quando a gente tá muito desconectado, a gente acha que a gente tá sendo largado. Mas a espiritualidade, ela tá ali falando com a gente toda hora e talvez só você que não esteja com olhos e ouvidos para perceber isso que a espiritualidade está tentando te passar. Porque ela não vai surgir como o arcanjo Miguel na sua frente, ou pelo menos não em 90% dos casos. Ela vai surgir assim, com uma pessoa falando com você, com uma amiga te chamando para um lugar, com você vendo coisas que você estava pensando, com você vendo números iguais. Então presta atenção em relação a isso, tá? O segundo fator, o segundo sinal que também indica que a espiritualidade tá falando com você, são pessoas próximas a você falando exatamente o que você precisava escutar. Então, todos nós, gente, todos nós somos canais da espiritualidade. E a espiritualidade, ela quer nos utilizar para conseguir passar essas mensagens do mundo superior, né, do mundo espiritual, do mundo sagrado para nós aqui na Terra. E aí, muitas vezes, ela utiliza essas pessoas que estão ao nosso redor para passar essas mensagens que a gente está muito precisando escutar no momento, porque a gente não está conseguindo escutar com a nossa própria intuição, né? E aí você precisa perceber, às vezes é sua irmã, às vezes é sua mãe, às vezes é um padre ou um amigo, às vezes é um mentor, um terapeuta, às vezes até pode vir em vídeos também, mas são pessoas que você confia, que são próximas a você, que passam uma mensagem que você sabe que você precisava escutar. No momento, você sente que aquela mensagem tocou no seu coração. É muito louco isso, porque toda vez que eu faço atendimento, essa é uma das coisas que eu mais fico intencionalizando, sabe? Que eu consiga me tornar canal e que a minha mensagem seja a que a pessoa precisa escutar e que toque no coração dela. Então presta muita atenção nisso, porque pode ser que você tenha pessoas ao seu redor na qual a espiritualidade esteja utilizando para te passar uma mensagem que vai tocar no seu coração e que você precisa escutar no momento presente, tá? O terceiro fator, um terceiro sinal, né, que a espiritualidade ela pode estar tentando utilizar para falar com você, para passar uma mensagem para você, é através das músicas. Música, ela é uma coisa muito específica dentro da dinâmica de chama gêmea. Então, muitas pessoas que estão em dinâmica, elas se comunicam com o gêmeo através das músicas. Então, sabe quando você escuta uma música e parece que a mensagem é pra você? Às vezes é uma mensagem do seu gêmeo pra você. Da mesma maneira que você pode estar escutando uma música e tá intencionalizando ela pro seu gêmeo. Se a gente tá escutando uma música e a gente tá intencionalizando ela pra alguém, então tipo assim, nossa, eu tô cantando ela e parece que eu tô falando pra aquela pessoa, muito provavelmente aquela pessoa vai receber essa mensagem através dessa música ou através de alguma coisa que se assemelhe à mensagem daquela música que você tá intencionalizando, tá? Então tomem muito cuidado também com o tipo de músicas que vocês estão escutando, intencionalizando, porque pode ser que elas, se não forem legais, você tá passando uma mensagem bem ruim pro seu gêmeo e ele tá captando uma mensagem bem ruim de você e é por isso que vocês podem também estar tão afastados, tá? Mas a espiritualidade, ela também utiliza a música para falar conosco. É quando a gente escuta uma música que toca no nosso coração, que parece que fala exatamente aquilo que a gente precisa escutar. Pode ser uma música que vai... E assim, gente, só uma coisa. A espiritualidade, ela sempre vai passar músicas luminosas. Então, em nenhum momento a espiritualidade vai passar uma música pra você ficar pior do que você tá. Se você escutou uma música que tocou no seu coração, mas deixando mal, então tipo, ele me largou, ele me traiu, ele me não sei o que, não sei o que lá, não é espiritualidade. Talvez seja justamente o contrário de Deus falando com você, né? Mas às vezes você tá pra baixo, você tá mal, você não tá se sentindo bem, aí você escuta uma música que é esperançosa, que te dá uma reenergizada, que recarrega a sua energia, que traz uma mensagem mesmo pra você do tipo, não desista, vamos lá, continua fazendo a sua parte, que toque no seu coração, que você se sinta acolhida, protegida, esperançosa, reenergizada. Com certeza é a espiritualidade falando com você. E ela tá utilizando as músicas pra falar com você. Porque música, gente, tudo que a gente cria, tudo que é artístico, não vem de nós humanos. Vem de algo maior do que nós. Aquilo que é bom, né? Aquilo que leva a gente pra algo mais elevado. Então, se você escutou uma música que te elevou, é Deus falando com você e tentando tocar no seu coração. Então, presta atenção, tá? Outro fator que também
rola muito, mas, gente, é muito mesmo dentro da dinâmica, são os sonhos, né? Então, gente, eu particularmente tenho esse fator de sonhos com meu gêmeo muito mesmo, assim. Eu já fiquei, tipo, praticamente 1 ano sonhando com meu gêmeo todas as noites. E aí isso acontece assim, eu não tô falando que só com o seu gêmeo que você precisa sonhar pra ser uma mensagem da espiritualidade. Eu tô falando que é uma coisa que acontece muito comum dentro das dinâmicas, tá? E que muitas vezes acontece por conta de encontros astrais. Mas quando a gente sonha, a gente faz desdobramentos, a gente sai do nosso corpo e a gente vai pro plano espiritual. E a gente continua trabalhando, aprendendo e recebendo mensagens durante esse momento de sono. Não é que a gente, tipo, morreu, assim, não tá existindo nesse período. Não, o nosso corpo tá descansando, mas a nossa alma, o nosso espírito, ela continua ativa e continua recebendo mensagens, intuições, lições, aprendizados durante os nossos sonhos. Então prestem muita atenção em sonhos que chamaram muito a atenção de vocês e que ficaram marcados, sabe? Prestem atenção nas mensagens que estavam tentando ser passadas, presta atenção nas sensações que vocês tiveram nesses sonhos, ou em alguns símbolos específicos que vocês viram que chamou muito a atenção de você durante esse sonho. Pode pesquisar, pode ir atrás de profissionais que façam isso. Se vocês quiserem, eu tenho uma indicação de uma profissional que ela faz interpretação de sonhos, tá? E que ela chama gêmea, então que ela entende esse processo da dinâmica. Mas é isso, durante o sonho, a gente recebe muitas mensagens da espiritualidade e a gente pode também receber muitas mensagens do nosso gêmeo. Então presta muita atenção em relação a esse fator, porque pode ser que você esteja recebendo muitas lições e encaminhamentos importantes, você só não tá conseguindo lembrar mesmo. Então deixa um caderninho anotado do lado para você acordar e já anotar. Presta atenção, foca nisso, porque é o seu subconsciente falando com você, tá? O quinto fator são sensações, ou seja, calafrios, palpitações, desânimo, que é basicamente a sua intuição falando com você. Gente, sabe quando a gente vai, tipo, pra um lugar e a gente se sente desconfortável? Sobe um calafrio, tem um peso no ombro, a gente se sente mal e não gostou do lugar? É a espiritualidade, são os seus guias falando com você, a sua intuição falando, aquele lugar não é pra você. Ou às vezes você conhece uma pessoa que também não bateu, assim, não foi legal, você tá com uma impressão ruim, é a espiritualidade, é a sua intuição falando, essa pessoa não é legal pra você. Às vezes é o contrário, né? A gente encontra uma pessoa, a gente conhece uma pessoa, a gente sente o calafrio, mas a gente sente uma sensação tão boa, tão gostosa, tão animadora, e é também a sua intuição falando, tipo assim, sim, é essa pessoa que você precisava, é ela mesmo, presta atenção, pega na mão dela e vai, minha filha, porque é essa pessoa. É a sua intuição falando com você. O nosso coração, ela é uma verdadeira bússola, gente. Então presta atenção nas sensações que você tem em relação a como você está se sentindo na sua vida, na sua jornada, em determinado lugar, com uma determinada pessoa. Então qual que é a sensação que você tem na maior parte do tempo? Não precisa nem ser uma coisa super específica. Qual que é a sensação que você tem na maior parte do tempo? Se na maior parte do tempo você tá raivosa, desanimada, desacreditada, triste, cansada, é porque você está seguindo o caminho errado. Presta atenção nisso que eu tô falando. Se você está constantemente se sentindo mal, é porque você está no caminho errado. Você não tá no caminho da sua alma. Você não tá no caminho da sua essência. Você tá desconectada de quem você realmente é. E por isso que nada que você quer e nada que é pra você tá vindo pro seu caminho. Porque aquilo que é pra você é pra aquele caminho ali, mas você tá seguindo esse daqui, como é que você vai receber? Como é que você vai ter um relacionamento sagrado, uma vida sagrada, abundância, alegria, felicidade, pessoas verdadeiras se você tá indo pra esse caminho e tudo que você vai receber, tudo isso você vai recebendo pra aquele ali? Então presta atenção nas sensações. Se você está constantemente se sentindo mal, quer dizer que você está no caminho errado. Agora, se você está constantemente se sentindo leve, bem, animada, ansiosa, entusiasmada, né? Com esse entusiasmo do tipo, ai, o que tá vindo aí no meu caminho? Que legal, que bacana. Quer dizer que você está no caminho certo e que é só continuar nessa jornada com esse mesmo entusiasmo que as coisas elas vão surgindo pra você, beleza? Outro fator, o sexto fator, que também... não são 7 não, gente, são 6 fatores.
Falei 7, mas são 6, tá? São 6 sinais de que a espiritualidade, ela tá falando com você. Conteúdos que respondem às suas perguntas. Então, quando a gente tá nessa jornada, a gente começa a ter muitas perguntas. O que é isso que eu tô vivendo? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu sinto essa conexão? E aí começam a surgir respostas pra gente. Às vezes são pessoas, às vezes são vídeos, às vezes são artigos, às vezes são livros, às vezes é uma música, às vezes são profissionais, às vezes são cursos que respondem às nossas perguntas. E aí a gente começa a ter essas respostas. Só que conforme a gente vai seguindo a nossa jornada de buscadores, então que eu falei no começo do vídeo, né? Então a gente tá lá, meu Deus, por que eu tô passando por tudo isso? E aí você começa a se debater com todos esses conteúdos sobre chama gêmea. O que é isso? A espiritualidade falando pra você, ó, você não perguntou o que você tá passando? Pum! É isso aqui que você tá passando. Você está em dinâmica de chama gêmea. É isso que vocês estão vivendo. Pronto, agora consome todos esses conteúdos pra você entender o porquê que você tá passando por tudo isso, quais são as etapas, o que você precisa fazer, qual que é o propósito de tudo isso. Beleza. Fez, vão começar a surgir outras perguntas. Tá, entendi que chama gêmea tem uma conexão de alma, eu entendi que elas passam por etapas, eu entendi que a gente precisa fazer a nossa reforma íntima, eu entendi que esse é um chamado da espiritualidade pra eu me conectar com a minha essência e realizar meu propósito, pra eu fazer meu trabalho interno. Tá, e agora? O que eu preciso fazer? Quais são os caminhos que eu preciso seguir? Quais são os conhecimentos que eu preciso ter? E aí, a espiritualidade, ela vai continuar te trazendo respostas. Então, quando você tem perguntas e os conteúdos surgem te trazendo essas respostas. Então, podem ser com vídeos, com cursos, com profissionais, com textos, com livros, mas que vão te trazendo essas respostas para suas perguntas. Alguns conteúdos vão vir gratuitos, alguns conteúdos não vão vir, e tá tudo bem não vir, tá, gente? Porque a gente precisa começar a entender que a gente precisa ter energia de troca. Que não é só você ficar consumindo algo do outro sem dar nada em troca por aquilo que você tá consumindo daquela outra pessoa. Então tem coisas que vão ser de graça, tem coisas que vão ser cobradas, tem coisas que vocês vão ganhar, né? Então às vezes você ganha um livro que vai te dar todas as respostas das suas perguntas. Mas quando isso acontece, é quando você tá preparada para fazer o seu trabalho. Então, enquanto você não tá preparada, quando você só tá, tipo assim, no início do seu processo, poucas coisas vão surgindo, né? Vão te trazendo algumas respostas. A espiritualidade, ela vai aos pouquinhos, conforme você vai estando preparada pra viver aquilo. Se você não tá preparada, tá tudo bem, entendeu? Quando você estiver preparada, você vai ter as condições e você vai ter os conhecimentos necessários. Então, por exemplo, tem gente que vem até mim e não tem condições no momento de fazer, sei lá, algum processo terapêutico comigo. E eu não fico preocupada, porque às vezes não é o momento da pessoa. Às vezes a pessoa, ela não tá com a consciência dela preparada, ela não tá com a maturidade, com o campo dela aberto o suficiente pra fazer essa jornada. Porque às vezes ela faz por esse impulso sem estar pronta e entra por aqui e sai por aqui. E não muda nada, e não transforma nada, e não faz nada, e não é nada. Tipo, só, às vezes, deixa até pior aquela pessoa. E tá tudo bem. Enquanto tem outras pessoas que estão já prontas, que estão preparadas. E geralmente essas pessoas é quando flui muito bem, muito rápido. Não tenho, não, vamos lá, vamos acontecer. E aí flui maravilhosamente bem. Tipo assim, em uma sessão a pessoa se transforma completamente, tudo muda, a vida começa a andar. Às vezes, assim, um mínimo de contato já foi. Tem pessoas que vieram falar comigo, sumiram, voltaram a falar de novo porque elas estavam prontas e aí começaram a fluir lindamente dentro da jornada. Então, a gente só recebe esses conteúdos e as condições, né, mentais, físicas, financeiras, emocionais para receber e para vivenciar eles quando a gente tá pronto para aquilo. Se a gente não tá pronto, não surge para nós. Agora, se tá surgindo muita coisa para você e você não está seguindo esse chamado, quer dizer que você tá pronta, mas você ainda não tá fazendo o esforço necessário para fazer esse movimento. Às vezes porque você tá com medo, às vezes porque você não acredita que você consegue fazer, às vezes porque você tá com alguma crença limitante financeira, né? Então você pode ficar um pouco desconfortável de estar pagando. E se você tá desconfortável de estar pagando por um produto que você tem dinheiro pra pagar, apesar de você não ter assim, de sobra, como se eu tivesse muito e aquilo não vai fazer diferença pra mim. Mas vai fazer uma diferença. Porém, não é que eu vou deixar de comer pra fazer aquilo, né? Isso significa que você precisa trabalhar um pouco a sua escassez,
tá? Porque você não tá se proporcionando aquilo que você precisa de qualidade para transformar a sua vida, transformar a sua realidade, os seus relacionamentos, o seu bem-estar, o seu propósito de vida, simplesmente por conta de limitações financeiras. Isso está revelando para você o tamanho de amor e valor que você coloca para você. Porque se você tem condições e você não tá fazendo porque alguma coisa vai trazer é desconfortável pra mim isso significa que você não acredita que você precisa ter, que você merece, na verdade, não que você não precisa. Talvez até você acredite que você precisa, mas você não acredita que você merece receber o melhor, que você merece receber as respostas, que você merece fazer essa transformação, que você merece ter alguém te auxiliando. Você não acredita no seu merecimento. E aí você acaba se travando. E às vezes você vai fazer esse processo terapêutico, ou o que for, ou às vezes é um curso, enfim, o que for. E justamente fazer isso vai te trazer muito mais abundância, muito mais riqueza na sua vida, porque você vai começar a trabalhar padrões, crenças, limitações internas que vão destravar ali a fluidez de dinheiro e prosperidade nos seus caminhos. Então precisa trabalhar isso, tá? Mas acontece muito, né? Então as pessoas que vêm até mim, elas falam muito isso, tipo, ai, Gabi, eu precisava escutar, você me trouxe todas essas respostas, veio na hora certa. Então acontece quando a gente tá preparando, não ignore esse chamado, tá? E aí, gente, eu tenho um recado pra dois grupos de pessoas que surgem muito pra mim, que são as duas pessoas que eu falei no começo do vídeo. A turma dos desistentes, né? Então, do tipo, não, desisti da minha jornada de chama gêmea, não quero mais, não quero fazer. Turmas dos desistentes, vocês não desistiram da sua jornada. Porque se você tá vendo esse vídeo, se você está me escutando agora, você não desistiu. Se você tivesse desistido, você estaria cagando. Você não estaria vendo vídeo nenhum, você não estaria vendo conteúdo nenhum, você estaria vivendo a sua vida tranquila, bem, você estaria, sei lá, o que você estaria fazendo. Você não desistiu. Você só tá brava. Você só tá com raiva porque você tá passando por um momento difícil. E é natural a gente ficar bravo mesmo. Eu fiquei muito brava na minha jornada. Eu fiquei muito indignada, eu fiquei muito raivosa. Então é um movimento natural. Não é pra você reprimir a sua raiva e nem fingir que ela não existe. Honre a sua raiva. Utilize ela ao seu favor. Não pega essa raiva e transforma em veneno, e te transforma em alguém amargurado, e te transforma em alguém que só fica pra baixo, porque é justamente o que o mal, gente, o que as sombras, ou o que você quiser chamar, que é a parte ruim do mundo, quer fazer com você. Ela quer que você acredite nessas histórias. Ela quer que você fique mal, pra se manter triste. Isso vai muito contra o seu propósito de alma. Isso vai muito contra o que a espiritualidade quer pra você. Então, utilize essa raiva como combustível pra você transformar a sua vida. E não como veneno que vai te destruir. Porque se você utilizar como veneno que vai te destruir, você vai se destruir. Porque você é o seu pior inimigo. Agora, se você utilizar essa raiva como gás pra você transformar a sua realidade, não tem outra alternativa a não ser transformar a sua realidade. Mas você precisa confiar em si mesmo, você precisa ter persistência, você precisa ter foco, você precisa dar esse voto de confiança em você. Porque se você não confia em você, se você não fica ao seu lado, se você não se reergue quando você tá mal, ninguém mais vai fazer isso por você. Se você não toma as rédeas da sua vida pra transformar a sua realidade, ninguém vai fazer por você, meu amor. Então pega isso, dá esse voto, isso é um ato de amor. Para de tentar ser leal a quem não merece lealdade. Vai começar a ser leal pra quem merece, primeiramente pra você. Você precisa ser leal a você, você precisa ser sua melhor amiga, você precisa transformar a sua realidade, você precisa utilizar os seus recursos para transformar quem você é, senão você vai afundar quem você é. E o segundo recado, que é pra turma dos perdidos, turmas dos frustrados, que é quem tá a fim de fazer a mudança, de quem tá tentando, de quem só não sabe o como, né,
faz esse processo, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é: eu te entendo. Eu entendo o que você tá passando, eu seguro na sua mão, eu já me senti muito assim. E eu entendo que, assim, é uma fase difícil, porque é quando a gente já tá num nível de consciência, um nível de equilíbrio um pouco maior, então a gente já entendeu que a gente precisa fazer nossa parte, a gente já entendeu que a gente tá em dinâmica, a gente já entendeu que isso tudo tem um processo. A gente só queria alguém pra mostrar pra gente o caminho, a gente só queria alguém pra mostrar pra gente o como, a gente só queria alguém pra mostrar pra gente, iluminar a nossa jornada, porque a gente tá preparado, a gente tá disposto a fazer o que precisa ser feito. E é justamente por isso que eu tô aqui, eu quero ajudar vocês. Pessoal, pra quem tá nesse grupo, né, de quem, Gabi, eu quero fazer, ou pra quem tá no grupo aí dos desistentes, mas que tá querendo utilizar essa raiva pra alavancar a sua vida, pra mudar a sua realidade, eu vim trazer pra vocês algo pioneiro, algo que nenhum outro profissional de chama gêmeas fez até então, e que é meio que um presente pra minha eu, pra quando eu tava nessa fase da jornada e que eu precisava de orientação do como, do passo a passo, e ninguém me dava. Porque se você tá nessa fase, provavelmente você já se debateu com a ideia de que assim, eu preciso saber como funcionam as etapas da dinâmica e dominar elas pra conseguir passar por cada uma delas. Eu preciso curar os meus karmas, porque eu tenho karmas que estão atrapalhando a minha vida e a minha dinâmica. Eu preciso equilibrar as polaridades, preciso trabalhar meu feminino, meu masculino, eu preciso trabalhar meu relacionamento, meu eu interior, integrar esses dois lados. Eu preciso fazer a minha reforma íntima, desenvolver inteligência emocional. Eu preciso fazer o meu processo de evolução espiritual e reconexão com a essência. Eu preciso trabalhar o meu campo, tirar chips, implantes e não sei o que, não sei o que lá. E eu não sei como faz isso. Eu não sei como faz isso, e não saber como faz isso é o que atualmente tá travando a minha dinâmica. Porque eu não sei quais são os passos. Todo mundo fala o que precisa fazer, mas ninguém fala o como. Mesmo se eu pago, mesmo se eu contrato profissional, ninguém me fala o como eu preciso fazer, porque foi o que aconteceu comigo. Eu pagava e eu não tinha o como. Se você tá passando por isso, acabou os seus problemas. E é a espiritualidade agora falando com você de verdade. Por quê? Porque eu criei a primeira e maior academia de relacionamentos de alma do Brasil. Como é a Academia de Relacionamentos de Alma do Brasil? É uma academia onde semanalmente eu vou pegar nas suas mãos, trazendo aulas novas com tudo. Não tô falando de uma coisa ou outra, é tudo que você precisa para conseguir destravar, avançar e transformar a sua dinâmica, a sua vida. E quando eu falo tudo, gente, não tô falando que eu só vou não tô falando que eu vou falar apenas sobre o que é chama gêmea, propósito das chama gêmeas, etapa das chama gêmeas e não sei o quê. Porque isso já tem muito conteúdo. Obviamente que eu vou falar sobre isso de uma maneira muito mais aprofundada e com fatores que ninguém fala, porque vai trazer muito da minha experiência de 11 anos da dinâmica e da minha experiência atendendo centenas de pessoas até hoje. Eu vou falar sobre tudo isso, mas eu vou falar muito mais do que isso. Eu vou falar o como é que você vai fazer as suas curas de karmas, o como você vai reconciliar com o seu pai e com a sua mãe, o como você vai conseguir limpar o seu passado, o como você vai conseguir equilibrar o seu feminino masculino, o que é o feminino masculino, como é que ele equilibra, o como eu consigo harmonizar a minha relação de chama gêmea. Eu vou falar como você vai lidar com a fuga e separação, a fuga e a perseguição. Eu vou falar como você vai lidar com a fase da separação, com o seu gêmeo estando em outro relacionamento. Eu vou falar tudo o que você precisa para desenvolver o seu espiritual. E eu vou falar também o como você pode cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, das suas finanças, do seu propósito. Eu vou falar tudo que você precisa para conseguir desenvolver dentro da sua dinâmica. E não só vou falar isso, não só você vai ter aulas e acessos a tudo isso. Você também vai ter envios de reiki mensal com temas específicos para trabalhar e curar a sua energia, o seu campo energético, para curar aí coisas de vida passada, para curar o seu campo energético espiritual, para tirar todos os chifres, os implantes, as dores, os traumas do seu subconsciente, até coisas que vêm de vidas passadas. Você vai receber também um combo de meditações guiadas, onde você vai conseguir fazer diariamente na sua vida essas meditações que vão te ajudar a se conectar com a sua essência, com o seu gêmeo, com os arcanjos, a equilibrar o seu emocional, a focar mais no momento presente. Eu vou te dar um pacote de práticas de lixo emocional, onde você vai conseguir ter aí acesso a hipnoterapia, a mantras,
a orações, a exercícios, a rituais que você pode fazer aí no seu dia a dia para conseguir trabalhar o seu equilíbrio de uma maneira onde você vai conseguir ter acesso a esses conteúdos quando, onde e como quiser, conseguir assim, tá lavando louça, ouvindo tudo isso que eu tô falando, tendo aí acesso a uma comunidade exclusiva para Chama Gêmeas, porque eu entendo, gente, mesmo que quando a gente tá nessa jornada, a gente se sente muito sozinha, porque não tem ninguém que entenda a gente, não tem ninguém que esteja passando por aquilo que a gente tá passando, e a gente se sente louca, a gente se sente sozinha, a gente sente que a gente tá solitário, a gente sente que a gente não tem amigos para conversar sobre isso, e você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva, onde você vai poder fazer trocas, experiências, onde você vai ter acessos muito mais profundos sobre tudo aquilo que todo mundo tá passando, onde você vai poder fazer amizades verdadeiras, talvez até com pessoas que façam parte da sua família de alma, onde você vai poder levar aí para uma vida inteira com pessoas que não só estão passando pelo que você tá passando, mas que têm a mesma visão e perspectiva de vida, de uma vida que você quer transformar a sua realidade, onde você quer transformar a humanidade num lugar mais luminoso, num lugar melhor, onde você vai conseguir ancorar mais energia de luz. Se você quer participar da minha academia, da primeira academia de relacionamentos de alma do Brasil, com tudo o que você precisa para destravar sua dinâmica de chama gêmea, sem mais precisar ficar fazendo 1001 terapias, com tudo em um lugar só, então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. Faça parte dessa comunidade, destrave essa dinâmica, porque finalmente agora você vai conseguir ter as suas respostas. E se você ainda tá na turma dos desistentes, dos perdidos, das pessoas que estão presas em crenças limitantes, continuem vendo aqui os conteúdos gratuitos, continuem fazendo o trabalho de vocês, porque no momento que vocês estiverem prontos, vocês vão ter todas as possibilidades para conseguir acessar a minha academia ou o produto e o serviço que for ideal para você. Tá bom? Esse foi o meu recado de hoje. Aproveite essa energia que a espiritualidade está te entregando de direcionamento, de suporte e para você fazer o seu trabalho rumo à união. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.